Então, pessoal, né, boa noite aí, minhas caríssimas Samara, Irlândia e Ana Carolina, que entraram até o momento. Creio que os demais colegas vão entrar depois, senão vão ver aí, tá? Então, pessoal, só recapitulando, né, o que a gente vem já discutindo desde o começo de nossa disciplina, que, logicamente, nós estamos discutindo as bases legais relativos à tributação no país, né? Relativa à tributação no país, certo? E, logicamente, que fazendo esse link, né, jurídico, contábil, né, entre o profissional, o gestor contábil, o contador, com a parte jurídica procedimental junto à justiça, né, com o advogado. São duas profissões extremamente importantes, né, que logicamente devem trabalhar juntos no âmbito empresarial, certo? Quem já trabalha e atua sabe dessa relação, certo? E a gente vem discutindo desde o começo alguns conceitos e bases necessárias para que a gente compreenda toda a dinâmica evolutiva sobre a tributação, certo? Sobre a cobrança, certo? E os processamentos desta cobrança, né? Logicamente que o direito tributário ele é um conjunto de normas que tem por objetivo instituir, arrecadar e fiscalizar os tributos no país, certo? E desde o começo a gente vem discutindo alguns conceitos, como o conceito de tributo propriamente dito, certo? Como aquela atividade, ação que é desenvolvida juntamente pelos contadores, né, basicamente, né, nas empresas. Vimos em seguida o conceito histórico. Logo em seguida, nós vimos as limitações ao poder de tributar, ou seja, até onde o Estado pode cobrar esses tributos, né, as limitações constitucionais ao poder de tributar, ele vem exatamente impedir a invasão patrimonial, isso é importante, tá? Vimos em seguida que nós temos as fontes do direito tributário, são as leis, as regras, as normas que fundamentam toda a cobrança do tributo no país. Vimos em seguida as obrigações tributárias, principal e acessória, onde nós vimos que a obrigação principal ela surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e logicamente que vai se extinguir com crédito desse tributo correspondente. Vimos que as obrigações acessórias, elas decorrem da legislação tributária, e legislação tributária não é somente a lei, legislação tributária são todos os conjuntos normativos do país. Isso quer dizer que as instruções normativas, as decisões das fazendas também podem fazer com que surjam obrigações acessórias. E quais são as obrigações acessórias? A emissão de nota fiscal, a fiscalização propriamente dita nas empresas, certo? Quando você impede a fiscalização, o que é que ocorre? Ocorre a aplicação de uma multa, essa multa vai ser e é transformada numa obrigação principal, e a partir dessa obrigação principal vai ser constituído pelo lançamento do crédito tributário, que nós vamos ver nas aulas seguintes, e aí começa todo o processamento jurídico de cobrança dessa dívida. Caso o contribuinte não pague voluntariamente, o Estado vai de forma obrigatória forçar que o contribuinte pague esse crédito tributário, certo? E aí o Estado vai entrar com a chamada ação de execução fiscal, que nós vamos ver bem detalhadamente, e aí a gente vai ver mais ainda na prática essa correlação gestor contábil e jurídico, propriamente dito, né? Vimos que o fato gerador é exatamente a situação definida em lei, o momento, né, como necessário e suficiente a ocorrência da cobrança tributária, ou seja, aquele momento que surge a obrigação e
vincula o sujeito ativo ou passivo, constitui a obrigação tributária, certo? Aí eu gosto de dizer que o fato gerador, por exemplo, do imposto de renda, quando 1 centavo acima que você ganha, automaticamente do teto, né, acima do teto, você é obrigado a recolher o imposto de renda, né? Então, esse é o fato gerador da obrigação tributária que a gente viu. E na próxima aula, na segunda-feira, nós vamos ver os elementos subjetivos da obrigação tributária. Eu já falei um pouco deles: sujeito ativo, sujeito passivo, a questão da solidariedade, né? Algumas características, domicílio tributário, muito importante o domicílio tributário como um planejamento tributário, ou seja, uma prática elisiva. Prática elisiva é um planejamento tributário. E vamos ver também a evasão fiscal, elisão, como eu disse, planejamento, e a elusão tributária, que é um misto, propriamente dito, isso no dia 21, na próxima segunda-feira. Eu gosto muito de recapitular, pessoal, essa linha do tempo do professor Sabá, ela é ótima, tá lá, já postei para vocês, tá? Onde ela traz, primeiramente, a hipótese de incidência, que é apenas a existência legal do tributo, propriamente dito. Ele ainda não está em efervescência, em ebulição, não está caminhando ainda, ele tem somente a hipótese, a situação normativa, certo? Logo, posteriormente, nós temos, como nós falamos, o fato gerador, que vai vincular e constituir a OT, a obrigação tributária, certo? Só que a gente ainda não tem o crédito tributário, tá? O que vai fazer e constituir o crédito tributário é o lançamento, que nós vamos ver mais à frente, numa das nossas aulas seguintes, creio que para a nossa V2, exatamente, lançamento, suspensão, extinção e exclusão e garantias e privilégios do crédito tributário, mas o crédito tributário, ele surge com o lançamento, ou seja, é o registro pelas fazendas municipal, estadual e federal desse vínculo financeiro, dessa obrigação do sujeito ativo ou contribuinte para com o fisco, né? E aí a gente tem todo um desdobramento relativo a isso aí. Boa noite, Pedro. Sobre isso aí, certo? Então, essa linha do tempo é fundamental para que a gente compreenda toda a dinâmica evolutiva da relação jurídico e tributária no nosso país. E o professor Sabá, ele é muito inteligente, traz de forma bastante própria, e eu já passei isso para você. Então, fazendo esse retrospecto que eu sempre faço no início de nossas discussões, sobre o que a gente vem discutindo desde o começo, e de conhecimentos e contextos extremamente importantes, porque, claro, aprofundando o que muitos de vocês já sabiam, que já têm, evidentemente, algum contato ou tiveram em outras disciplinas. Mas nós estamos fazendo esse vínculo jurídico, certo? Desse contraponto entre o gestor contábil, contador, e o jurídico advogado de uma empresa, que muito pode fazer dentro dessa análise tributária de um país, certo? Então, pessoal, voltando para as nossas discussões das nossas questões, e aí já, que é o foco de nossa discussão de hoje, já vindo aqui para... Deixa-me ver se é esta. Para as nossas questões, certo? E aí eu estou projetando aí para vocês, porque vocês também já os têm. Nós ficamos na 11ª questão de nossas revisões, onde nós temos aqui. Tem alguém entrando aqui? Slene. Então, nós temos aqui, pessoal, a nossa revisão, a 11ª questão. Deixa-me só colocar aqui. Sim, entrou também a Guedinha, Jaislene e o Pedro Júnior. Então, pessoal, sobre a nossa revisão, nós temos aí nessa 11ª. Em caso de relevância e urgência,
o presidente da República poderá adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Logicamente que nós podemos colocar aqui medida provisória em matéria tributária, sem nenhum problema. Em matéria tributária, não vai alterar em nada, pode ser qualquer medida provisória, certo? A nossa pergunta e aprofundamento é o seguinte: esta proposição, ela é verdadeira ou falsa? E por quê, pessoal? O que vocês me dizem? Hein, pessoal? Em caso de relevância e urgência, nós vimos isso na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos isso aí. E eu falei com bastante propriedade. Pessoal, em caso de relevância e urgência, o presidente da República pode adotar medida provisória, aí pode ser em matéria tributária ou qualquer outra matéria, não vai influenciar na resposta, não. Mas como nós estamos em direito tributário, em matéria tributária, com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. O Pedro colocou verdadeiro, a Samara colocou verdadeiro, certo? Então, pessoal, bom, o fundamento dessa resposta aí, pessoal, a questão ela é muito objetiva, né? Ela é muito objetiva. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar. Beleza, Pedro, show de bola. Poderá adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Essa alternativa aqui, ela é, logicamente, verdadeira, né? Ela é verdadeira. A questão, ela não trouxe nenhuma outra dificuldade. Ela foi bem objetiva, né, de forma bem clara, certo? Sobre essa questão da medida provisória. O fundamento é o artigo 62 da CF, da Constituição Federal, certo? Que diz de forma expressa que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional, certo? Então, essa questão é fácil, sem nenhuma dificuldade. A 12ª está prejudicada porque ela é uma repetição, certo? E aí a gente vem para a 13ª. Ah, essa 13ª, essa é ótima. Essa é ótima. A 13ª, aí você tem que ficar bem atento, pessoal, vocês. A 13ª diz o seguinte, e vocês estão aí. Podemos afirmar que medida provisória que implique na criação ou aumento de impostos, excluindo os impostos de importação, exportação, produtos industrializados, operações financeiras e extraordinários, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Ou seja, deve ser apreciada em 45 dias pelas câmaras dos deputados ou Senado Federal, sob pena de trancar a pauta. E deve ser convertida em lei em 60 dias, podendo ser prorrogada por igual período, senão perde a eficácia. Pessoal, nós temos aqui um princípio constitucional tributário. Qual é o princípio constitucional tributário que nós temos aqui nessa questão? Hein, pessoal? Que princípio constitucional tributário nós temos aqui nessa questão? Se a questão do exame de suficiência, do concurso, ele dissesse assim, identifique o princípio constitucional tributário da proposição acima. Aí desce as alternativas. Qual seria, então, aí esse princípio constitucional tributário?
O que vocês me dizem, pessoal? Hein, pessoal? Qual é esse princípio constitucional tributário, pessoal? Podemos afirmar que medida provisória que implique a criação ou aumento de imposto, excluir os impostos II, IE, IPI, IOF e o extraordinário, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Qual é o princípio constitucional tributário nessa primeira parte aqui, pessoal? Diga aí. Que princípio constitucional tributário nós temos aí nessa primeira parte, pessoal? Quem entrou agora foi a Raniele. Hein, pessoal? Qual é o princípio constitucional tributário desta parte aqui? Só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte. Artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, pessoal. Pois olha, isso cai em exame de suficiência. Vai cair na prova, viu? A prova será dia 30/9. E ela vai ser respondida somente no horário da aula. Somente. Então, pessoal, nós temos aí o que? Nós identificamos inicialmente o princípio da anterioridade tributária. Temos aqui o princípio da anterioridade tributária, pessoal. E o que é o princípio da anterioridade tributária? Está lá no artigo 150, inciso 3, a linha B, que os entes da federação não poderão, estão proibido cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada que o criou ou aumentou ou majorou, certo? Então, se uma medida provisória ela foi criada ou majorada ou aumentou alguma alíquota, ela só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, princípio da anterioridade, tá? Aí diz mais ainda, se houver sido convertida em lei até o último dia em que foi editada, ou seja, deve ser apreciada em 45 dias sob pena de trancar a pauta. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Deve ser apreciada em até 45 dias pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, sob pena de trancar a pauta. Vocês já ouviram muito isso na televisão? Ah, trancou a pauta do Congresso Nacional. Trancou a pauta do Congresso Nacional. E aí? Tem fundamento isso aí? Ou seja, em até 45 dias, deve ser apreciado pelo Congresso Nacional, tá? Essa situação, pessoal, ela é verdadeira, sabe? E isso está lá no parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição Federal, né? Que diz que se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência em cada uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, ficando sobrestadas, ou seja, suspensos, até que se ultime a votação, todas as deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pauta do Congresso Nacional fica trancada, sobrestada, suspensa, todas as outras votações serão suspensas
e para apreciar a medida provisória. Então, deve ser apreciada em até 40... O presidente da República emitiu uma medida provisória hoje. Em até 45 dias, tem que ser apreciada pelo Congresso Nacional. Se aprova ou se não. Se não, a pauta vai ser sobrestada, certo? Vai ser suspensa, certo? Isso é de fundamental importância, essa nossa análise, tá? E diz mais ainda, se é verdadeiro ou falso, deve ser convertida em lei em 60 dias, podendo ser prorrogada por igual período, senão perde a eficácia. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? A medida provisória aí, que implicou na criação ou aumento de imposto, ela deve ser convertida em lei em até 60 dias, podendo ser prorrogado, logicamente, por mais 60, senão perde a eficácia. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Isso é extremamente importante, cai em exame de suficiência e cai em prova também. Concurso. Medida provisória em que implica a criação ou aumento de imposto só produzirá efeito no exercício seguinte, já vimos aqui, só produzirá efeito no exercício seguinte, se houver sido convertida em lei, certo? Deve ser apreciada em 45 dias pelo Congresso Nacional, senão tranca a pauta do Congresso, e deve ser convertida em lei em até 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, certo? Por mais 60 dias. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Opa, temos aqui respostas. Verdadeiro, Islândia e Pedro Júnior. Sim, pessoal, é verdadeiro, sim. Isso está lá também no artigo 62, parágrafo 3º, que diz que a medida provisória perderão eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, certo? Por igual período, ok? Então, isso é verdadeiro também. Tá? E essa primeira parte aqui, pessoal, uma medida provisória que majorou, etc e tal, ou reduziu aí, seja lá, ou criou, alterou o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, operações financeiras e o extraordinário, entrará em vigor imediatamente ou somente no exercício financeiro seguinte, pessoal? Medida provisória que implique a criação ou aumento de imposto. Aí diz aí, excluindo-se os impostos de importação, II, imposto de exportação, IE, IPI, IOF e extraordinário. Vai ter eficácia de imediato para estes ou somente no exercício financeiro seguinte, pessoal? Hein, pessoal? Pessoal, esses aí são impostos que regulam a balança comercial ou o comércio exterior, né? Não, ei, Pedro, aí são os impostos de importação, exportação, IPI, isso, esses aí entram em vigor imediatamente. Ele fez a exceção aqui, ó, excluindo-se. Não é em relação à medida provisória, né? Isso, certo? Mas então, aí... Excluindo... Fale. Excluindo esses impostos aí, só entrará né, só produzirá efeito no exercício seguinte, não é isso? Falou na aula passada sobre medida provisória. Isso, exatamente. E esses aí, eles entram em vigor imediatamente, né?
Aí vem o seguinte, se não for convertido em lei em 60 dias, perde a eficácia. O que é perder a eficácia, pessoal? Vocês viram lá em estrutura de direito, primeiro semestre. O que é perder a eficácia, logicamente? Simples, né? Aí, o que é perder a eficácia, pessoal? Medida provisória não foi transformada em lei em 60 dias, ou mais de 60, 120 dias, se foi prorrogada. Perdeu a eficácia. Logicamente que deixa de valer, não é isso? Deixa de valer, como qualquer outra medida provisória, pessoal. Por exemplo, aquela medida provisória da carteira de estudante. Quem fez no período, ficou valendo, entendeu? Em tese, né? Depois perdeu a eficácia, certo? Perde o efeito, exatamente. Só que aí nós temos aqui uma segunda parte. Destaque-se que os direitos e obrigações criados nesse período estarão garantidos caso perca a eficácia, considerando que o Congresso Nacional disciplinará as relações jurídicas através de decreto legislativo, que é a via legal de regulamentação do poder legislativo. Vimos isso sobre fontes do direito tributário, decreto legislativo, tá? Está verdadeiro ou falso essa proposição na análise de vocês? Ou seja, a medida provisória que instituiu ou aumentou imposto, ela entrou em vigor imediato, quer dizer, no exercício seguinte, né? No exercício seguinte, logicamente, certo? No exercício seguinte, a minha pergunta é o seguinte: os direitos criados estarão garantidos ou não, caso perca a eficácia? Ou a resposta depende? E por quê? Essa pergunta aí, ela merece uma análise bem interessante, pessoal. Hein, pessoal? Destaque-se que os direitos e obrigações criados estarão garantidos caso perca a eficácia, considerando que o Congresso Nacional disciplinará as relações jurídicas através de decreto legislativo, que é a via legal da regulamentação do poder legislativo. Que análise nós podemos ter dessa proposição, pessoal? Deixa eu colocar de azul. Hein, pessoal? Pessoal, olha só que pergunta interessante essa daqui, certo? Vamos analisar, pessoal. Diz o seguinte, prestem atenção. Os direitos e obrigações criados estarão garantidos caso perca a eficácia, considerando que o Congresso Nacional disciplinará as relações jurídicas através de decreto legislativo. Sim, é decreto legislativo, sim, que vai regulamentar essas relações jurídicas no âmbito tributário ou em outro âmbito. Não vai ter nenhum problema, não. Certo? É a via legal, o decreto legislativo é que regulamenta os direitos e obrigações criados no período de uma medida provisória. Aí merece a seguinte análise, pessoal. Olha a minha pergunta, e se esses direitos, se essa medida provisória foi criada, instituída e caso tenha sido editada a medida provisória
em janeiro de 2020. Ou 2021, tanto faz. Hein, pessoal? Aqui merece uma análise maravilhosa. Nós estamos aprofundando o contexto, pessoal. E aí? E caso tenha sido editada a medida provisória em janeiro de 2020? Em janeiro de 2020. Destaque-se que os direitos e obrigações criados estarão garantidos, caso perca a eficácia, considerando que o Congresso Nacional disciplinará as relações jurídicas através de decreto legislativo, que é a via legal de regulamentação do Poder Legislativo. Perfeito, é isso mesmo. Está correto, certo? A minha pergunta, para complicar mais ainda, certo? A regra geral é aquela. E caso tenha sido editada a medida provisória em matéria tributária em janeiro de 2020? Merece que análise? Você está no seu escritório de contabilidade, pessoal, vocês estão no escritório de contabilidade de vocês, e o cliente, o empresário forte, pesado financeiramente, foi lá em janeiro. E aí houve uma medida provisória em janeiro, certo? Pelo presidente da República, que aumentou aí, ou criou um imposto em matéria tributária. E aí o empresário consultou vocês. E aí? Aí ele vai perguntar para vocês, olha só, pessoal, isso não é brincadeira, não. Vocês sabem aí, olha só. Ele vai perguntar, sim, esse aumento desse, ou essa criação desse tributo aí, desse imposto em matéria tributária aí, vai incidir sobre minha pessoa de imediato ou não? E aí, se não foi, aí é o seguinte, aí passou janeiro, fevereiro, março, 30, 60, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril e maio. Pronto, em maio. Em maio, a medida provisória perdeu aí a eficácia, porque o Congresso não criou, não instituiu a lei. Aí a pergunta do seu cliente no seu escritório de contabilidade é o seguinte: e aí, doutor? E aí, doutor? E aí, doutor? Esse tributo, esse imposto que surgiu aí de janeiro, fevereiro, março e abril, eu devo pagar ou não? Bora, pessoal. Olha só o caso prático aí. Presta atenção. O presidente da República instituiu um tributo, lógico, matéria tributária, em janeiro de 2020. Aí, nós já sabemos que em até 45 dias, se o Congresso não apreciar, tranca a pauta. Apreciaram. Aí deu 60 dias, aí prorrogaram por mais 60. 120 dias. O Congresso Nacional não transformou em lei. Não transformou em lei. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril. Quando foi em maio, um grande empresário foi no escritório de contabilidade de vocês e disse o seguinte: e aí, doutor e doutora? Eu devo pagar ou não esse tributo aí que foi instituído em janeiro pela medida provisória? Eu devo recolher ou não? E aí, pessoal, qual a resposta de vocês? Bora, pessoal, é caso prático. Nós estamos aqui para isso. É o dia a dia que pode ocorrer. O que é que vocês acham? E aí? E aí? E claro que o Congresso Nacional vai regulamentar todos os direitos e obrigações instituídos, é a regra. Isso aí é tranquilo. E aí, pessoal? O que é que vocês vão dizer? Ou o que é que vocês vão perguntar ao seu cliente?
Bora aí quem está conectado aqui, ó. Guedinha, Raniele, Irlândia, Jaislene, Leandro, Pedro Júnior e Reginaldo. E aí, pessoal? Ou que indagação vocês fariam? Pessoal, isso tudo é um aprofundamento de uma única questão. Que indagação vocês fariam, pessoal? Hein, Pedro? O que você acha? Pessoal, vocês estão esquecendo aí, e aí vocês deveriam indagar o seguinte. Mas qual tributo foi criado? Primeira pergunta, pessoal. Primeira pergunta. Qual tributo foi criado? Qual tributo foi criado, pessoal? Não foi especificado na questão. Não foi especificado. Porque, meus queridos, aplique o princípio da anterioridade, doutor e doutora. Se o tributo não foi II, Imposto de Importação, Exportação, IPI, IOF ou extraordinário, se não foi nenhum desses, você vai dizer para o seu cliente que ele não vai pagar em nada. Por quê? Porque aplica-se o princípio da anterioridade. O que foi criado em janeiro só entra em vigor no exercício seguinte, 2021, doutor. Se não foi transformado em lei, certo? Então perdeu a eficácia, não foi instituído nada. Não existiu tributo, nem aumento, nem nada. Com exceção desses que eu falei para vocês. É lógico, meus queridos e queridas. Princípio da anterioridade. Se o presidente criou por medida provisória em janeiro, só entra em vigor no dia 1º de janeiro do ano seguinte, doutor e doutora. Se o seu cliente chegou em maio e disse, rapaz, foi criado esse imposto, você tem que primeiro saber o seguinte, qual foi o tributo que foi criado? Que é o gênero, né? Qual foi o tributo? Qual foi o imposto que foi criado? Que é a espécie. Qual foi o tributo? Né? Se não é nenhum desses, em matéria tributária, se não for nenhum imposto por medida provisória, você não vai pagar nada. Por quê? Porque ele foi criado e nem entrou em vigor. Por quê? Porque só ia entrar em vigor no exercício seguinte, doutor e doutora. Simples. Quer dizer, simples assim, conhecimento, interpretação, né? Interpretação. Agora, se o seu cliente te pergunta, olha, meu trabalho, a minha empresa é de exportação, e aí houve uma majoração aí da alíquota, né, houve um aumento aí da alíquota do imposto de exportação. Eu exporto para a Europa produtos feitos aqui em Juazeiro do Norte, certo? Mas aí a medida provisória não foi transformada em lei. Ou seja, aí o cliente diz, então, não é lei, eu não vou pagar. Então, eu não tenho que recolher imposto nenhum. De janeiro, fevereiro, março e abril. É correta essa informação para o cliente de vocês, da empresa? É correta? Vocês acham que é correta essa informação? Quando chegou em maio, aí ele foi lá no escritório de vocês e disse, olha, Heitor, não foi criado, o Congresso não transformou em lei. Então, eu não devo recolher os impostos, esse aumento a mais, essa alíquota a mais, essa majoração do imposto de importação que eu fiz para a Europa, ou para algum país aqui, para a Argentina, seja lá o que foi, Uruguai, etc. e tal. É correto dizer para o cliente de vocês que ele não vai recolher esse imposto a mais? É correto dizer isso? Sim ou não, pessoal? E aí? Bora, pessoal.
Bora analisar a situação, pessoal. Caso prático. Caso prático. Né, pessoal? Pessoal, mesma análise, no sentido de que, logicamente, ao contrário. Quando majorou o imposto de exportação, ele entrou em vigor imediatamente em janeiro, doutor. Não se aplica o princípio da anterioridade. Mesmo que não tenha sido transformado em lei 120 dias depois, em maio, a resposta para o seu cliente é sim, ele vai recolher sim. Por quê? Porque o Congresso Nacional vai disciplinar, mediante decreto legislativo, os direitos e obrigações daquele período. Entendeu, pessoal? Bem objetivo a análise, bem objetiva. É assim que vão ser as questões, pessoal, de análise de caso prático. Tá me entendendo? Então, essa é a análise dessa questão aí, pessoal. Uma questão que nos possibilita várias interpretações e aprofundamentos extremamente importantes para a vida prática de escritório. Aí envolve questões contábeis e jurídicas, pessoal, de conhecimento que vocês vão ser indagados e questionados pelos clientes de vocês nos escritórios de contabilidade, pessoal, dependendo do negócio do cliente. Perguntas, pessoal? Questionamentos? Senão a gente passa para a próxima. Pessoal, a próxima questão é o seguinte. Podemos afirmar que a obrigação tributária principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador previsto em lei, tendo por objeto o pagamento de tributo ou da penalidade pecuniária, e que se extingue juntamente com os créditos dela decorrente. Essa proposição é verdadeira ou falsa, pessoal, na análise de vocês? Essa de cima aqui era verdadeira, anterior, pela regra geral. Pessoal, a 14ª questão, aprofundando o conteúdo de obrigações tributárias principal, e há uma repercussão aí na obrigação principal, ou obrigação tributária acessória. Podemos afirmar que a obrigação tributária principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador. Uma obrigação surge com a ocorrência do fato gerador. Falo direto na questão da linha do tempo do professor Sabá. Alguém respondeu aqui? Bora lá. Artigo 113 do CTN. Perfeito, perfeito. E parágrafo 1º, Pedro Júnior. Exatamente. Verdadeiríssimo. Vamos aprofundar aqui e entender. A questão, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Desculpa, pessoal. Podemos afirmar que a obrigação tributária principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador. Perfeito. Nós estamos discutindo aqui na linha do tempo do professor Sabá, a relação jurídico-tributária, que ela nos mostra que o fato gerador é que faz necessariamente constituir a obrigação tributária, certo? A obrigação tributária, certo? E aí a gente vê e observa que é exatamente esse momento, certo? Previsto em lei, tem que estar previsto na legislação. Princípio da legalidade, doutor. Artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem que lei que eu estabeleça. Se a questão constar sem que decreto estabeleça, está errado. Está errado. Não se institui, nem se aumenta, certo? Na regra geral, mediante decreto, certo? Exceto os tributos que regulam a balança comercial, das exceções. Mas quando vem uma questão assim, é regra geral, doutor e doutora. Regra geral, princípio da legalidade, tá?
Princípio da legalidade, lei. E aí, a questão fala, tendo por objeto o pagamento do tributo, cadê meu cursor? Está aqui. Pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. O que é isso aqui, doutor e doutora? Penalidade pecuniária surge de quê? Diga aí. Meus queridos gestores contábeis, ou, se assim o desejarem, futuros contadores e contadoras. O que faz surgir essa penalidade pecuniária, pessoal? Eu já vim aqui para o chat, para ou ouvi-los ou que escrevam. De onde surge esta penalidade pecuniária, meus queridos? Diga aí para mim, para nós. Ó, artigo 113 do CTN. A obrigação tributária, ela é principal ou acessória? Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Show! Isso, Pedro Júnior! Perfeito! Surge de uma obrigação acessória, doutor e doutora. Por isso que a penalidade pecuniária é a obrigação principal transformada. Transformada. Está lá no parágrafo 2º do artigo 113, que diz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Parágrafo 2º do artigo 113. Raios e trovões. Ainda. Parágrafo 2º do artigo 113. Artigo 113. Olha aí. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas. O que é isso? Obrigação de fazer ou não fazer. Nela prevista no interesse da arrecadação da fiscalização do tributo. O que é uma obrigação acessória? O que é uma prestação positiva? Obrigação de fazer? Emitir nota fiscal. Isso é o quê? Isso é uma obrigação acessória. Obrigação acessória. Eu já tenho um crédito do fisco que vai me cobrar? Não. Se eu não fizer essa prestação positiva de emitir nota fiscal, o fisco faz o quê? Me aplica uma penalidade pecuniária, doutor e doutora. E se eu não cumprir a penalidade pecuniária, vai ser constituído, evidentemente, uma obrigação tributária principal, e se eu não pagar, depois das defesas administrativas, o fisco vai entrar com ação de execução fiscal, doutor. Primeiro, constituir uma certidão de dívida ativa, certo? Vai ser emitido, claro, uma dívida ativa, vai ser inscrito na CDA, certidão de dívida ativa, e aí a CDA será executada, ação de execução fiscal, certo? Então, a obrigação, a penalidade pecuniária, ela surge da obrigação acessória que não foi cumprida, certo? Uma prestação negativa, por exemplo, como nós podemos ter como uma prestação negativa? Você tinha a obrigação de circular com negativa, a questão dos recolhimentos do ICMS, vamos ver aqui outros exemplos aqui.
Então, pessoal, a penalidade pecuniária, ela surge daí, de uma obrigação acessória que não foi cumprida pelo contribuinte, doutor e doutor. Então, de fundamental importância essa análise, né? Então, por exemplo, uma obrigação acessória negativa de não fazer, você não impedir, não obstar o livre acesso da fiscalização à empresa. E este é considerado uma acessória negativa de não fazer. Tá me entendendo? Não trabalhar com mercadorias desacompanhadas de nota fiscal. Obrigação acessória negativa de não fazer, pessoal. Certo? E tem várias outras aí possibilidades. Então, extremamente importante essa análise de que a penalidade pecuniária, ela é considerada a obrigação tributária principal, porém ela decorre de uma prestação positiva ou negativa não cumprida pelo contribuinte, doutor e doutora, certo? E aí se extingue juntamente com os créditos dela decorrente, lógico. O pagamento é uma das causas de extinção do crédito tributário. Lógico, o pagamento está lá no artigo 156 do CTN, certo? Inciso 1. 156 do CTN e 157, o pagamento, logicamente, é uma das causas de extinção do crédito tributário, doutor e doutora, certo? Então, é extremamente importante essa questão, que nos possibilita desdobramentos de análise. A questão é verdadeira. Show de bola, pessoal. Vamos adiante. Eita, vamos dar uma adiantada aí, que eu falo demais, né? Mas é a última dessa e tem só... As outras vão ser mais rápidas. Pessoal, a 15ª aí diz o seguinte: podemos afirmar que a obrigação... está vinculada à outra, né? Podemos afirmar que a obrigação tributária acessória, também conhecida como dever tributário instrumental, é um dever tributário instrumental, de instrumento de manuseio pelo contribuinte? Sim, doutor, sim. Ao contrário, tem por objeto prestações positivas ou negativas, ou seja, obrigações de fazer ou não fazer, prevista na legislação tributária, instituída no interesse da arrecadação e da fiscalização tributária, e que, pelo simples fato de sua não observância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Isso aqui eu já falei, doutor. Essa questão, logicamente, é o quê, pessoal? Logicamente, claro, é uma proposição, diga aí, pessoal, verdadeira, né? Lógico, né? Exatamente, porque ela foi o desdobramento da questão anterior, né? Mas está lá artigo 113, parágrafo 1º, parágrafo 2º, e o parágrafo 3º do CTN diz que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua não observância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ou seja, a penalidade pecuniária, ela transforma-se em obrigação principal. Mas, pessoal, dizer para vocês, quando vocês verem em uma questão, ou no exame de suficiência, ou em uma prova aí, de um concurso, dever tributário instrumental, isto é, uma obrigação acessória. O contribuinte tem o dever tributário instrumental, tá? Também o sinônimo, a gente pode dizer assim, ou como é conhecido, a obrigação tributária acessória, pessoal. Extremamente importante este detalhe. Dever tributário. Porque vocês podem ter uma questão seguinte: podemos afirmar que o dever tributário instrumental, ao contrário, tem por objeto prestações positivas ou negativas, isto é uma obrigação acessória. Então, esses termos jurídicos que nos levam a estas análises acontece muito, pessoal. Acontece demais nas nossas
nas nossas... na análise e interpretação das questões, pessoal, certo? Vamos aí à última questão, pessoal, que é bem rapidinho, para que vocês já estão aí tão cansados, certo? É bem rapidinho. Então, as últimas questõezinhas, bora ver aqui. Não, aqui. Pessoal, essa daqui é bem rápida, ó. Vamos aqui. Eu estou aqui compartilhando para vocês. As atividades só são 5 questõezinhas aqui. Fontes do direito tributário, legislação tributária, são uma revisãozinha. Sobre as fontes do direito tributário, pessoal. Sobre as fontes do direito tributário. Por fontes de direito, designamos os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. Isso foi o professor Miguel Reale, certo? Podemos afirmar que as leis tributárias são fontes do direito e também constituem sanção de ato lícito, caso ocorra o descumprimento. Vocês acham que é verdadeiro ou falso essa proposição, pessoal? Na análise de vocês. As leis tributárias são fontes de direito e também constituem sanção de ato lícito, caso ocorra descumprimento. É verdadeiro ou falso, pessoal? Diga aí. Se vocês responderem rapidinho, a gente termina rapidinho. Então, pessoal, é verdadeiro ou falso essa questão? As leis tributárias são fontes... Alguém respondeu aqui? Eu não vi? Não, aqui foi da outra. As leis tributárias são fontes do direito e também constituem sanção de ato lícito, caso ocorra descumprimento. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Beleza, Pedro Júnior. Essa questão, ela é considerada falsa. Falsa, Pedro Júnior. Exatamente, pessoal. Por quê? Porque as leis tributárias, elas são num contexto maior, pessoal. E essa constituição de sanção do ato lícito para as leis seria em função de um ato ilícito praticado. Nós não estamos falando do conceito de tributo aí, não, doutor. Preste atenção. Nós não estamos falando do conceito de tributos. Por exemplo, as leis relativas ao que nós vamos ver. Evasão fiscal é um crime. É um crime. São leis tributárias também. E essas leis tributárias sobre, por exemplo, evasão de divisas ou crimes tributários, elas constituem decorrente de um ato ilícito praticado e não lícito. E não lícito. Nós não estamos tratando de tributo. Essa questão não trata do conceito de tributo. É bem diferente, pessoal. Tá? Essa questão ela é falsa, sim, senhor. Muito bem. Tá? A segunda, o Código Tributário Nacional diz, o CTN, o Código Tributário Nacional é uma fonte do direito tributário e exerce papel de fundamental importância no sistema tributário nacional. Podemos afirmar que o CTN é uma lei que complementa a Constituição Federal e, portanto, deve ser cumprido. Verdadeiro ou falso isso daí, pessoal? O CTN é uma lei que complementa a Constituição. Perfeito, perfeito, Irlândia. Verdadeiro. Exatamente. Ela é uma lei complementar que foi recepcionada, show de bola, pela Constituição, certo? Materialmente, ela foi criada como lei ordinária, isso em 1966, porém, em 88, já expliquei isso aí, bem detalhado. Ela foi recepcionada como lei complementar, tem todo o fundamento lá. Terceira, as constituições dos estados, membros, leis orgânicas, municípios, etc. Sobre as constituições dos estados, Distrito Federal e leis orgânicas dos municípios, fazendo-se uma analogia, temos para os estados da federação
as suas respectivas constituições como fonte do direito tributário. E para os municípios, suas leis orgânicas, por orientar para este a institucionalização de norma tributária. Podemos afirmar que a autorização decorre da Constituição Federal de 88. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Isso é uma analogia. Nós temos para os estados as constituições como fonte do direito tributário. E nós temos para os municípios as leis orgânicas como fonte do direito tributário. Essa autorização decorre da Constituição Federal de 88. É verdadeiro ou falso, pessoal? O que vocês acham? Pessoal, tem muriçoca aqui. Essa proposição é verdadeira ou falsa, pessoal? Diga aí. Digitem aí. Ou falem. Bora, gente. Senão a gente não vai para a quarta. Bora, pessoal. O que vocês acham? A autorização para essa analogia, essa interpretação, decorre da Constituição de 88, que instituiu um novo ordenamento jurídico. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? O que vocês me dizem? Hein, pessoal? Escrevam aí. O que vocês acham? A gente discute. Bora, pessoal. O que vocês acham? Pessoal, e aí? É verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, Islândia. Excelente, exatamente, pessoal. Essa proposição ela é verdadeira. Isso é uma analogia. Logicamente, a gente viu que os estados da federação, os municípios são independentes, certo? E cada um, a gente viu lá nas competências tributárias, quem tem competência privativa, concorrente, aí é uma interpretação concorrente. A Constituição autorizou que o Estado tenha um código tributário, que os municípios tenham o seu código tributário municipal, pessoal. Vocês sabem, isso aí vocês têm que estar, como uma analogia, como se fosse uma bíblia em cima da mesa de vocês, do escritório de contabilidade, pessoal. Certo? Os códigos tributários, todos eles, tá? Então, de forma da analogia, pela análise, né, essa autorização decorre da Constituição, sim, doutor e doutora, perfeito, certo? A quarta é o seguinte, sobre obrigações tributárias. Deve estar bem fácil essa, deixa eu ver. Obrigação tributária principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerado ou previsto em lei, perfeito, tendo por objeto o pagamento do tributo da penalidade pecuniária, ok. E que se extingue juntamente com os créditos dela decorrente. Beleza, artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Show. Podemos afirmar que, aí vem, a ocorrência do fato gerador da obrigação principal decorre de medida provisória que entrará em vigor imediatamente. Essa proposição é verdadeira ou falsa? Pessoas, meus queridos e minhas queridas, a ocorrência do fato gerador da obrigação principal decorre de medida provisória, que entrará em vigor imediatamente. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Reginaldo, show de bola, Reginaldo. É falso mesmo. E ela é falsa por causa do análise que nós fizemos naquela questão enorme, pessoal. Esta é a regra geral. Se eu tivesse dito um daqueles tributos das exceções, IPI, ou imposto de importação, ou imposto de exportação, ok, era verdadeiro, mas a regra geral é que se aplica o princípio da anterioridade, doutor e doutora. Princípio da anterioridade, só entra em vigor no exercício seguinte. Exercício seguinte, doutor e doutora.
Exatamente, a questão ela é falsa, falsíssima, tá? Show de bola, Reginaldo. A análise que foi feita naquela questão. E a última, pessoal, para a gente fechar aí com chave de ouro, vocês acertaram tudinho. Viram essas últimas? Sobre o fato gerador, vamos ver. No campo específico do direito tributário, o devido processo legal incide na medida em que existe um rito determinado por meio do qual o fisco cobra o contribuinte inadimplente. Beleza, isso está verdadeiro, isso é uma proposição, tá entre aspas. Aí vem, podemos afirmar que o princípio da legalidade e da anterioridade são condições para a tributação brasileira. É verdadeiro ou falso? Ah, essa daqui foi de graça. O princípio da anterioridade e da legalidade são condições para a tributação brasileira. São condições ou não são, pessoal? É verdadeiro ou falso? Para a gente encerrar aí com chave de ouro, a última. Hein, pessoas e pessoas? Meus caros alunos e alunas, doutor e doutora. O princípio da legalidade e da anterioridade são condições para a tributação brasileira. É verdadeiro, sim, Pedro Júnior e demais colegas, está certíssimo. Se não houver a legalidade, que é a lei, não tem como ter a tributação. E tem que ser respeitado o princípio da anterioridade nos casos que as limitações ao poder tributar determinam, meus queridos. Então, é verdadeiro, sim, senhor. Verdadeiro. Parabéns, pessoal. Gostei demais. Eu acho que aquelas questões anteriores, todas elas, né, têm um grau de dificuldade grande, né, claro, né, precisa a gente raciocinar, mas eu considero que vocês foram muito bem aí nestas colocações, pessoal. Meus queridos e minhas queridas, eu creio que era isso, né? Nós fizemos aí uma revisão dos conteúdos anteriores, tá? Nós não passamos por cima das questões, né? Nós aprofundamos e acabamos revisando. E na próxima aula, meus queridos e queridas, dia 21, nós vamos falar de evasão, elisão e elusão tributária, nosso conteúdo, eu vou postar lá no grupo. E vamos falar dos elementos subjetivos da obrigação tributária, o sujeito ativo passivo, certo? Não vamos esquecer que dia 23 de novembro temos a parcial, que está lá no Nileão Digital, e aí a gente segue com revisões e avaliação final. Meus queridos e queridas, estamos bem por hoje, 21h31, tá bom? E alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, boa noite e até logo. Pessoal, abração, brigadão. Coloquei aqui a frequência de vocês, eu já peguei aqui, tá bom? E até segunda, pessoal. Mas caso tenha alguma pergunta, estamos aí. Abraço. Tchau.